Nós estamos iniciando hoje uma série de 5 estudos, de 5 momentos de reflexão sobre a essência do Evangelho. O que é que a gente quer com isso? A gente quer que você conheça o que o Evangelho tem de mais vital, de mais importante, de mais central. Nós queremos que você conheça a mensagem do Evangelho naquilo que é indispensável, naquilo que não pode ser esquecido nem abandonado, porque é a própria alma do Evangelho, é o cérebro do Evangelho, e é o que realmente nos importa. Por isso, esse curso de 5 estudos, de 5 encontros, eu com você, para falarmos sobre essa essência do Evangelho. O que é que a gente quer dizer com o Evangelho? O que é que a palavra Evangelho significa? Quando Marcos começa a relatar o que Jesus Cristo disse e fez, ele começa exatamente com essas palavras: início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É a primeira palavra, é a primeira expressão que o evangelista Marcos usa, por isso ele também é chamado de evangelista ou aquele que anuncia o Evangelho. E o que é que ele está anunciando? O que é o Evangelho? O que significa essa palavra? A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias, notícias alegres. Isso quer dizer que Jesus Cristo veio dar notícias alegres, notícias boas, novidades que ninguém conhecia e que, além disso, seriam de grande alegria para todos. Quando a gente pensa em notícia, a gente sempre pensa em coisa ruim. Os jornais televisivos, os jornais da mídia, as reportagens, sempre quando anunciam que vão dar uma notícia, normalmente, na grande maior parte das vezes, é uma coisa que preocupa, é uma coisa que entristece, é uma coisa que choca, é uma notícia ruim. O Evangelho é uma notícia boa, é algo que não se sabia, passou-se a saber e se sentiu alegria por se saber daquilo. Olha, por que a gente está falando em essência do Evangelho? Você vai perguntar assim, isso é mais uma mensagem a respeito de alguma religião? É exatamente esse ponto, e é nesse ponto que eu quero começar esses nossos 5 encontros, porque uma coisa é o Evangelho, outra coisa são mensagens religiosas ou mensagens de instituições religiosas ou simplesmente mensagens da religião. Há pelo menos algumas coisas que diferenciam o Evangelho das propostas religiosas ao longo da história. Há uma especificidade no Evangelho, há algo que torna o Evangelho algo tão específico, tão novo, tão diferente na sua essência. E quando eu digo essência, eu estou dizendo que, por exemplo, como naqueles sítios arqueológicos, os arqueólogos precisam ir tirando as camadas de terra, ir tirando as camadas de areia que foram se depositando sobre os objetos procurados ao longo do tempo. E para que o arqueólogo chegue até os objetos que ele quer, aqueles objetos de valor histórico, aqueles objetos que serão logo expostos em museus e que vão servir para uma série de estudos e informações sobre civilizações antigas, ele precisa cavar. Ele precisa romper essas camadas de terra que foram sendo coladas sobre esses objetos. As religiões fizeram mais ou menos isso. Ao longo do tempo, elas foram colocando camadas de terra, camadas de areia, que foram escondendo a essência do Evangelho. Acabaram escondendo o que o Evangelho tem de mais vital, de mais importante, de mais primordial, de mais central. E os nossos encontros aqui, os nossos estudos aqui, têm esse objetivo de chegar ao que é essencial e central no Evangelho. Como eu dizia, há pelo menos 3 aspectos que diferenciam essa essência do Evangelho, essa centralidade do Evangelho de uma pregação religiosa qualquer ou de um ensino religioso qualquer. Primeiro, a gente descobre que o Evangelho traz uma resposta para a condição do ser humano. Enquanto as religiões propunham que o ser humano buscasse a Deus, enquanto os discursos religiosos chamam o ser humano para irem atrás de Deus, para fazerem rituais que os aproximem de Deus, para criarem códigos que os aproximem de Deus, o Evangelho faz o caminho contrário.
O Evangelho mostra que Deus procura o homem. O Evangelho mostra que Deus se revela ao homem. O Evangelho mostra que Deus vem atrás do ser humano, que Deus se mostra ao ser humano, que Deus inicia esse relacionamento com o ser humano. Enquanto nos discursos religiosos, os homens, o ser humano está buscando Deus, no discurso do Evangelho, na proposta do Evangelho, na mensagem do Evangelho, Deus está buscando o homem. Deus vem ao encontro do homem. Deus vem responder ao homem. É isso que chamamos de graça. Então essa é a primeira palavra imprescindível para esses estudos que vamos fazer. Evangelho é graça. Em segundo lugar, o que diferencia o Evangelho das pregações religiosas é que o Evangelho propõe mudanças, o Evangelho propõe transformações, mas não como normalmente os discursos religiosos, as religiões sistemáticas propõem. Uma religião exige que o ser humano, que a pessoa se encaixe nos códigos, nas leis, nas regras daquela religião para poder mudar sua vida. O Evangelho propõe o contrário. O Evangelho diz: a mudança não vem de fora para dentro. A mudança começa dentro. A mudança vem de dentro para fora. Então, o que o Evangelho nos ensina é que Deus opera em nossa vida, opera no nosso coração, age na nossa mente e dentro de nós, para que sejamos diferentes a partir de dentro. Então, junto com a palavra graça, a gente vai colocar a palavra transformação. Evangelho é graça, Evangelho é transformação. Uma terceira coisa que diferencia o Evangelho dos discursos religiosos e das propostas das religiões produzidas, organizadas e sistematizadas é que o Evangelho mostra que a melhor maneira de nós definirmos uma conduta pessoal e um relacionamento sadio, saudável, promissor, produtivo com outras pessoas, a melhor maneira que temos de nos relacionarmos com o outro e formarmos um convívio social que seja algo bom para todos é através do princípio do amor. E o amor como o Evangelho nos ensina. Então, enquanto as religiões querem fazer com que o ser humano, as pessoas, reproduzam legalismos, leis religiosas, códigos absolutamente opressores, de peso, de carga, de fardo sobre as pessoas, o Evangelho diz não. O que define o relacionamento das pessoas é o amor e tudo que o amor possui e traz com ele. O perdão, a misericórdia, a compaixão e por aí vai. Todas as virtudes que o ser humano precisa para conviver em família, conviver em sociedade, conviver com grupos sociais e fazer do mundo um lugar melhor para que nós vivamos nele, é o princípio do amor. E esse princípio do amor é o que o Evangelho semeia no nosso coração e na nossa vida. Então a nossa proposta é essa. A gente quer falar sobre a essência do Evangelho a partir dessas três palavras: graça, transformação e amor. A gente acredita que isso é o centro da mensagem de Jesus Cristo, porque, como Marcos diz aqui, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós partimos desse pressuposto de que o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é Jesus. Nós não somos chamados a seguir uma religião, nós somos chamados a seguir Jesus. O que produz em nós a mudança, o que produz em nós a transformação é o nosso relacionamento com Jesus e o que Jesus faz conosco. Eu quero convidar você, então, a partir de hoje, desse primeiro encontro nosso, desses primeiros momentos, desse primeiro estudo, a caminharmos juntos. Nós vamos ver o que o Evangelho fala sobre graça, isto é, Deus respondendo ou dando uma resposta para a condição do ser humano, para a nossa angústia interior e para aquilo que precisamos conhecer. Transformação, como é que Deus opera essa transformação a partir de dentro, a partir do nosso interior, para que vivamos para fora essa transformação. E o amor. De que maneira o amor de Deus em nós
o amor de Deus semeado em nossas vidas se torna um princípio fundamental para que nós nos relacionamos com os outros, para que nós tenhamos convívio saudável, convívio agradável, convívio produtivo e possamos ser uma bênção para outras pessoas. Eu quero convidar você a nos acompanhar nisso. Juntamente com esse vídeo, você está recebendo um texto que tem não só um resumo do que nós estamos dizendo aqui, mas tem referências bíblicas e algumas explicações um pouco mais pormenorizadas sobre tudo o que estivemos falando com você agora. Venha nos outros estudos, é uma série de 5 a partir desse, e queremos que esse estudo do Evangelho, que esse conhecimento do Evangelho realmente possa agir na sua vida e você conheça a graça, a transformação e o amor que vem a nós através do Evangelho de Jesus Cristo. Me deixa orar com você, a gente vai terminar orando junto, eu quero orar por você, por sua família e por sua vida. Senhor querido, nós abrimos a sua palavra agora, estamos falando no Evangelho que Jesus Cristo veio nos revelar e quero te pedir que tudo que aqui nós conversarmos durante as próximas semanas, tudo isso sirva como semente para que os corações semeados pela tua palavra possam produzir frutos bons, frutos agradáveis para a vida de todos aqueles que conhecerem o Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos isso. Amém. Muito obrigado e até o encontro da próxima semana.